minha cunhada, seja bem-vinda. Tô conseguindo enxergar aqui no Face. Vamos lá. Tem mais gente aí entrando, vamos lá. Eita, gente. André Leles também, né? Mas amém, amados. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. É uma honra, um prazer estar aqui. Obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa. Essa é uma via de comunicação. Hoje estamos em 3 vias. Estamos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. E estamos principalmente conectados com os céus. Eu também aí bem grande. Vamos glorificar o nome do Senhor nessa hora. Vamos invocar a presença daquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Antes de começar esse culto, eu quero ler um texto da palavra que tem a ver com a música que nós vamos louvar hoje, que eu creio que você conhece também. Abacuque, fala da oração de Abacuque. Abacuque 3:17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Senhor meu Deus, o Deus da minha salvação. Você pode dar um amém aí bem forte, dar um glória a Deus bem alto? Amém? Você pode estar passando o que for, pode estar faltando o que for, você tem que glorificar e exaltar o nome do Rei. Exultar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor. Amém? Vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele esteja conosco, nos ministrando, e que Ele esteja falando aos nossos corações. Amém. Pai, nós queremos nesse momento colocar nossas vidas diante da Tua presença. Deus, queremos Te pedir misericórdia, perdão por todas as nossas falhas de pensamentos, de palavras, de atitudes. E queremos, Pai, colocar as nossas vidas no Teu altar, porque sabemos que no Teu altar é que nós somos purificados, nós somos santificados. E nesta noite nós Te pedimos, Deus, a Tua presença no nosso meio. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, na nossa casa, invocamos o Teu nome na nossa família, e Te pedimos que essa noite seja uma noite a qual o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos falar, nos ministrar e trazer algo novo da Tua parte, porque cremos que o Senhor, todas as vezes, Senhor, que a Tua palavra é liberada, algo novo acontece dentro de nós. Por isso nós Te pedimos, Pai, que o Senhor tome a direção de todas as coisas. Visita todas as casas, todas as famílias que nesta hora estão assistindo, Senhor, participando deste culto. Que todos sejam ricamente abençoados, Senhor, supridos em todas as áreas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor nesta hora? Quantos adoradores tem aí do outro lado? Diga aleluia, diga glória a Deus. E nós vamos louvar essa música. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que a guerra, que a luta venha, eu louvarei ao Senhor. Vamos. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, Te adoramos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Aleluia. O desespero me tomar. Por mais pressa que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia.
Nos alegramos no Senhor, Pai. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Choro por uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Uma noite dura, uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só você que acredita que ganharia, levante as suas Aleluia. mãos. Pai, nesta noite nós queremos render graças e louvores a Ti, porque sabemos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nós queremos, Deus, glorificar e exaltar Teu santo nome em todas as coisas das nossas vidas. Te agradecer, Deus, pela vida, agradecer pelos livramentos, agradecer, Deus, pelas Tuas misericórdias, agradecer, Deus, pela cura, pela transformação, pela restauração, agradecer por ter nos livrado, Senhor, do império das trevas e nos ter colocado nos Teus caminhos. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos, Pai, ter livre acesso ao Teu trono. Hoje nós podemos, Pai, falar contigo, Senhor, qualquer hora, qualquer momento. O Senhor está disponível para nós. E nós queremos nessa noite, Pai, que o Senhor venha intervir em nossas vidas, venha se mover em nós, venha tirar toda a tempestade, Senhor. Eu creio que hoje nós venceremos todas as tempestades, porque o Senhor é aquele que acalma o mar, é aquele que transforma todas as coisas. Nós declaramos sobre todas as vidas que estão nos ouvindo nesta hora a bênção, a salvação, a cura, a restauração, o renovo, o suprimento do Senhor para a glória do nome santo de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, diga aleluia, glória a Deus, amém, amém. Que bênção, né, amados? Poder adorar o Senhor em todos os momentos da nossa vida, possa ser em deserto, em luta, em guerra, em paz, em momentos de bonança, em todos os momentos nós temos que exultar o nome do Senhor, porque Ele é que é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. E eu quero nessa noite agradecer a você mais uma vez que está nos acompanhando. Tem sido um tempo de bênção maravilhoso para nós estarmos aqui compartilhando da palavra, compartilhando das bênçãos do Senhor. E eu quero desde já convidar você para amanhã não, hoje é quinta, sexta, sábado, nós vamos ter sábado, 19 horas nós teremos uma live, um culto da Rede Jump, com o pastor Adailton e a pastora Girleide, eles nos convidaram para uma live. Queria convidar você também para participar dessa live, porque eu creio que vai ser uma grande bênção, né? Nós vamos falar ali sobre juventude, e eles têm um tema aí já voltado e vai ser uma grande bênção. Esteja conosco, eu estarei lá conectado no momento das 19 horas, vai ter louvor também. Pastora Jana e Alisson também vai estar conosco também. Quero convidar você para estar lá conosco, vai ser uma grande bênção, amém? Eu vou passar, eu já passei nas redes sociais, a bispa também já passou nas redes sociais o endereço, tudo direitinho. Vamos nos encontrar lá, amém? Mas, amados, quantos nessa noite está precisando de um milagre? Diga amém. Amém. Diga, eu estou precisando de um milagre. Então eu quero dizer que você está no lugar certo, na hora certa,
porque nós estamos diante do milagre. A palavra de Deus, ela já é um milagre. Quando a gente lê a palavra, na verdade é ela que nos lê. E nessa noite nós vamos ser ministrados por essa palavra maravilhosa. Aparecendo que a transmissão do YouTube não está muito bem não, mas glória a Deus. Mas estamos aqui no Facebook, no Instagram. Qualquer coisa depois a gente coloca de novo lá no YouTube. Mas eu queria que você abrisse as suas Bíblias, se você tiver com a Bíblia aí, em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 22. Nós vamos falar nessa noite sobre vencendo as tempestades. Falar em tempestades, hoje foi um dia que choveu muito no Salvador. Diz que vários lugares ficaram alagados e nós precisamos orar por essas pessoas para que sejam livres de todo mal, né, de toda contaminação, de deslizamento. Vamos orar por essas pessoas. Sabemos que chuva é bênção, porque a chuva, para nós que temos fé, que acreditamos, é chuva de avivamento. E essa chuva de avivamento, ela precisa ser profetizada sobre as nossas vidas. E profetizar sobre a vida das pessoas também. Que haja um verdadeiro avivamento de salvação e de livramento para as pessoas. Então é vencendo as tempestades. Você pode declarar aí? Vencendo as tempestades? Mateus 15, versículo 22 diz: Jesus anda sobre as águas. Olha aí que tema poderoso. E logo ordenou Jesus que os discípulos andassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Que multidão é essa? Espera aí que eu vou te falar. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar. Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 24 diz: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Olha aí que glória! E os discípulos, vendo-os andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente Filho de Deus. Dá uma olhadinha no YouTube ali, que tem alguma coisa errada. Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, orar, clamar ao Senhor pela tua bênção, pela tua misericórdia, pela tua revelação da tua palavra. Sabemos que a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é poderosa. E nós cremos, Deus, que o Senhor, Deus, está no trono, reinando, está vendo todas as coisas que estão acontecendo no planeta. O Senhor não está desatento, o Senhor tem o controle de tudo. Meu Deus, eu creio que os céus, Pai, estão, Pai, em movimentos. Meu Deus, muitas pessoas têm sido resgatadas, muitas pessoas foram preparando o caminho para a eternidade, mas muitos estão preparando o caminho para dar continuidade à tua obra e à tua missão. Nós agradecemos ao Senhor por fazer parte dessa missão, de ser propagador da tua palavra. E desde já nós glorificamos e exaltamos teu santo nome e te agradecemos e te pedimos a direção de tudo, em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero em nome de Jesus ainda agradecer a ti, Deus, pela minha família, agradecer pelas pessoas que estão enfermas, que estão sendo tocadas, curadas. Meu Deus, eu oro pela vida de Robson, Pai, pelo pai o sogro dele, pai de Marisângela, Senhor, e te pedir, Deus, o teu milagre, a tua cura,
Pela mãe de Eduardo também eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe a vida da tua filha, que ela seja visitada pela cura e pelo milagre, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. O Senhor me impulsionou aqui para interceder por essas pessoas, e eu creio que Deus está no controle de tudo, amém? Mas, amados, vencendo as tempestades. Quantos já passaram por algum nível de tempestades? Quantos? Todos. Claro, todos nós passamos por guerras, passamos por lutas e passamos por tempestades. Tempestades é coisa normal, natural, mas existem tempestades que nós mesmos causamos. Tem tempestades que nós mesmos atraímos por causa das nossas decisões. Então, aí é que está. Mas hoje, nessa noite, eu quero falar de uma passagem muito tremenda, que é a passagem onde Jesus anda sobre as águas. Que coisa sobrenatural. Deixa lá, Pedro. Andar sobre as águas. O que acontece? O contexto desse texto que fala de Jesus andar sobre as águas foi quando Jesus ele fez o milagre, o primeiro milagre da multiplicação, onde mais de 5 pessoas foram alimentadas pelo milagre, com 5 pães e 2 peixes, e Deus fez um milagre e alimentou aquela toda a multidão. Então, provavelmente Jesus estava cansado e Jesus queria realmente se refrigerar com o Senhor. E aí ele diz para os seus discípulos, olha, podem adiantar, versículo 22 diz, e logo ordenou Jesus que aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então Jesus estava despedindo a multidão. Concluir. Jesus estava despedindo a multidão. Gente, a gente está tendo um probleminha aqui de conexão, né? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, viu? Pode ficar tranquilo que nós estamos ao vivo, a palavra não vai deixar de ser pregada, ministrada, porque Deus está no controle de tudo. Posso ouvir um amém? Se aí não der certo, não tem problema não. Mas glória a Deus. E aí o que acontece? Jesus manda aos seus discípulos adiantarem no barco, vão providenciando, vão andando que a gente vai, em outra margem eu vou me encontrar com vocês. E Jesus ele vai orar. Jesus ele tinha o hábito de orar porque Jesus ele era do céu, amados. A oração era um momento de Jesus, que Jesus se lembrava de estar quando ele estava com o Pai, ao lado do Pai. E aí Jesus estava orando, porque todos os milagres que Jesus fazia era baseado em oração, era baseado em vida com Deus, porque ele era Deus, mas ele era ser humano. Ele fazia a parte humana de clamar, de buscar a Deus, mas a glória de Deus era manifestada através da vida dele. E aí, despedida, a multidão saiu para orar. Versículo 24 diz, e o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas. Então começa a ter ondas. Isso já é Jesus orando, quando Jesus ora já à noite, já varando para a madrugada. E aí, quando Jesus volta para ver os seus discípulos, para ver onde eles estavam, na margem onde eles estavam enfrentando uma tempestade. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos ventos contrários a gente já enfrentou na nossa vida e a gente enfrenta até hoje? Vento contrário é você estar indo e o vento soprando contra você, querendo levar você para um lugar que não é o lugar correto. E ali foi os discípulos que estavam acontecendo aquilo. Mas, olha o que acontece, versículo 25, mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Então Jesus, eles não estavam conseguindo chegar para a margem, por causa da tempestade, porque a tempestade estava jogando para o mar, para o mar aberto, para lá para o meio do mar. Porém, não dava para vir para a margem, Jesus estava na margem. E o que Jesus fez? Aí é que começa um milagre, aí Jesus manifesta o sobrenatural. Jesus contraria a lei da natureza, a lei da gravidade. Oh meu Deus, se eu pegar uma caneta aqui, ó, e eu fizer assim, eu largar essa caneta, o que vai acontecer com essa caneta? Ela vai cair. Por quê? É a lei da gravidade. É impossível alguma coisa ficar flutuando se a gravidade, se ela é mais pesada do que o ar. E aí o que acontece? Jesus, ele vem andando por cima do mar. Você já imaginou, irmão? Você ouve a zoada dos passos de Jesus no mar.
Daqui a pouco, veja o que é que acontece. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! É um fantasma! E gritaram com medo: é um fantasma! Mais uma vez o medo pegando a vida das pessoas. O medo está sempre tentando nos paralisar. O medo está sempre tentando nos parar. Mas aí o que é que acontece? Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou algo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro. Pedro aí ficou antenado. Pedro era... Eu amo Pedro. Quando eu leio as histórias de Pedro, eu amo Pedro porque Pedro é meu filho também. E Pedro, ele vai na frente. Jesus é o Senhor, mestre. Então manda eu ir até o Senhor. Aí o que é que acontece? Pedro foi o mais ousado, foi o que teve fé, que teve coragem. E aí ele diz assim: Jesus, ele assim respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro disse assim: Jesus, se é o Senhor, para que eu vou nadando para te encontrar. Não, Pedro quis fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Pedro quis andar sobre o mar. E sabe o que é que aconteceu, irmãos? Versículo 29. E ele disse: vem. Jesus disse: vem. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro foi. E aí o que é que acontece? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até o encontro de Jesus. Eu não sei quantos passos Pedro deu, mas eu quero te dizer uma coisa: Pedro andou sobre as águas. Foi o único discípulo que andou sobre as águas. E aí eu ouço o tchá, tchá, os passos de Pedro andando até Jesus, porque havia uma distância muito longa. Os discípulos não conseguiam chegar. Jesus foi sobre o mar. Jesus quis manifestar a glória dele para os discípulos. Jesus quis manifestar a soberania de Deus, o poder de Deus, que Deus estava acima de todas as coisas, até da gravidade. Jesus andou sobre o mar para mostrar sua divindade, que ele era Deus e Senhor. E aí o que é que acontece mais? Sentindo o vento forte, Pedro teve medo. Olha o medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amados, muita gente prega sobre Pedro e fala que Pedro afundou, que Pedro, ele não conseguiu andar completamente. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi o único que conseguiu realizar um milagre. Ele teve a experiência de andar como o mestre andou sobre as águas. Ele não conseguiu concluir tudo. Pedro, quando ele afundou, ele poderia querer nadar, porque ele era um pescador. Provavelmente ele saberia nadar. E ele poderia pedir aos próprios colegas, amigos, sobre o mar. Continuou com o milagre ali manifestado. Então ele preferiu pedir, clamar a Jesus. E ele disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu acredito que Jesus, aqui sou eu falando, viu, irmão? Eu acredito que Jesus, ele deve ter sorrido para a cara de Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que impede os milagres de Deus acontecer na nossa vida é a dúvida. A dúvida anula a fé. A dúvida anula o sobrenatural. Não tenha dúvida, confie, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí Jesus chega para Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Outro milagre Jesus faz. Vento, para. Cala-te. Acabou. E aí outro sobrenatural acontece. Eles já estavam atônitos. Eles já estavam espantados só em ver Pedro andar sobre o mar. Só em ver Jesus andar sobre o mar. Eles pensavam que era um fantasma. Então quando eles ouvem Jesus falar: vento, acalma-te. O que acontece? Eles ficaram espantados. E a Bíblia diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33. Então aproximaram-se
os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Amados, essa é uma história poderosa e tremenda, na qual Deus estabeleceu. Está escrito porque essa palavra serve para nos dar, aumentar a nossa fé. Para saber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que para Deus não existe nada impossível. Jesus mostrou ali que andar sobre o mar, qualquer pessoa, não ouvi ninguém falar mais na história. Nunca ouvi falar ninguém. Na Bíblia também eu nunca ouvi ninguém andar sobre o mar, a não ser Jesus e Pedro. Jesus e Pedro foram os privilegiados. Pedro mais ainda foi privilegiado, porque Pedro era um ser humano, igual a mim e a você. Então se um ser humano teve o poder, Jesus ele deu a oportunidade de Pedro realizar aquele milagre de andar sobre as águas. Será que nós também não podemos ser instrumentos de Deus para realizar milagres sobre a nossa própria vida e a vida das pessoas? Claro que sim. Então, vencendo as tempestades, nós sabemos que nos momentos em que temos que estamos na tempestade, nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus, que é aquele que nos ajuda, é aquele que nos auxilia. Quando a gente clama, o Senhor vem. Hoje nós vamos vencer as tempestades. Diga aí, eu vou vencer as tempestades. E quais são esses tipos de tempestades que vêm na nossa vida? Bispo, claro, são vários tipos de tempestades. Existe a tempestade natural, que é a tempestade dos ventos, que foi essa que foi enfrentada. Mas existem as tempestades da nossa vida, tempestade na nossa vida espiritual, tempestade na nossa família, tempestade no nosso trabalho, no nosso setor de trabalho, tempestade na nossa saúde. Nós servimos, que é poderoso para poder acalmar todas as tempestades. Eu posso ouvir um amém? Nós sabemos que o medo sempre tenta atrapalhar a nossa fé. Foi o que aconteceu com Pedro. O vento, ele viu o vento e ele tirou o foco de Jesus. E quando ele tira o foco de Jesus, o medo vem. Então quando nós tiramos o foco de Jesus, o medo vem. Nós não podemos tirar o foco de Jesus. Porque quando nós desfocamos de Jesus, sabe o que acontece? Jesus, você crê nisso? Diga amém. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide, amados, que para Deus nada é impossível. Jesus manifestou algo ali, ó, que era impossível, que é impossível até hoje. Se você for na água, for na praia ali, se você tentar andar sobre o mar, nós vamos afundar, irmão. Nós vamos afundar. Sabe por quê? Porque a necessidade daquele milagre acontecer foi naquele tempo, naquela época, sabe para quê? Não que Jesus não faça o mesmo milagre, ele pode fazer isso hoje. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano hoje não é ele andar sobre as águas, não. Sabe o que é? É o rio de água viva fluir dentro de nós. Esse é que é o maior milagre. O maior milagre que existe é a salvação eterna. É quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida e fluir o rio dele. É melhor a gente deixar o rio dele fluir dentro de nós do que a gente andar sobre o mar. Porque o rio de Deus dentro de nós vai trazer vida, transformação, libertação, cura, salvação, restauração, saúde para todas as áreas da nossa vida. Posso ouvir um amém? Nunca duvide do poder de Deus. Quem tem dúvida não tem fé, está anulando a fé. Então nós não podemos duvidar das coisas que Deus prometeu para mim e para você. Nós não podemos duvidar e não se paralisar em momentos de guerra ou de uma tempestade que acontece. Tem uma tempestade? Vamos clamar. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar a Deus, porque Deus tem como acalmar a tempestade em todos os momentos. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma qualquer tempestade, meu irmão. Seja a tempestade que você estiver passando, Ele tem poder de acalmar. Sabe por quê? Porque Ele é todo-poderoso. Ele tem o poder nos céus e na terra. E qualquer tempestade que você esteja enfrentando hoje, eu quero te dizer, existe solução. Existe solução, só é a gente clamar o nome dEle.
Foi assim que Pedro clamou: Senhor, salva-me, Senhor. Pedro estava ali afundando e Jesus salvou ele. Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não podemos ter dúvida no nosso coração. Não podemos duvidar do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer. Amados, nós somos seres humanos. Somos seres que somos falhos, que erramos. Mas nós não podemos nos paralisar nas falhas e nos erros. Temos que olhar para cima. A Bíblia diz que é dos céus, é de lá de cima que vem o meu socorro. Eleva os meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu socorro. O socorro do Senhor que criou os céus e a terra. Deus tem solução para tudo. Deus tem solução para a minha vida. Deus tem solução para a tua vida. Posso ouvir um amém? Os tipos de tempestades que pode acontecer na nossa vida. A tempestade na nossa vida espiritual. Você sabe quando é que começa a acontecer tempestade na nossa vida espiritual? Quando a gente deixa de buscar a Deus. Quando a gente deixa de cultuar a Deus. Quando a gente deixa de ler a palavra. Quando a gente deixa de orar. Quando a gente deixa de estar em comunhão. Isso faz com que a vida espiritual da gente se torne uma tempestade. E quando a nossa vida está em tempestade, parece que a gente atrai mais tempestades. Aí vem tempestade em outras áreas. Tempestade na vida espiritual. Aí vem a tempestade também na vida emocional. Problemas de emoção, problemas dentro de nós. Então uma coisa vai atraindo a outra e vai gerando mais tempestades, vai ressuscitando tempestades, e a gente precisa tirar as tempestades dentro de nós e não fazer com que ela aumente. E aí tudo tem um princípio. Se eu busco a Deus, se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, se eu confio em Jesus, as tempestades vão sair. Mas se eu duvido, o que é que vai acontecer? Essas tempestades vão estar. E o que é que vai me alimentar todos os dias? O que é que vai me fortalecer todos os dias para que eu possa estar com a minha vida sem tempestade? A minha vida vai estar em abundância, vivendo uma vida que Jesus prometeu. Uma vida abundante. É essa vida que Deus quer para mim e para você. É a gente andar no padrão de Deus. É andar com fé, com fidelidade, é andar com santidade, é andar com busca, é meditar na palavra de dia e de noite. Mas não adianta. Tudo, a fé é gerada pela palavra. A gente crê. Hoje a nossa fé está sendo alimentada, fortalecida, porque nós estamos lendo uma palavra escrita mais de 2000 anos atrás, algo que aconteceu, que foi real, mas que faz efeito na nossa vida até os dias de hoje e vai continuar fazendo na vida até Jesus consumar todas as coisas. Então precisamos entender que a palavra, ela se renova a cada dia. A mesma palavra que você leu ontem, leu semana passada, leu um mês, é a mesma palavra. E essa mesma palavra, ela tem um efeito poderoso na nossa vida quando a nossa fé está em ação. Então quando a nossa fé junto com a palavra está em ação, a tempestade acalma. Pedro teve fé a ponto de iniciar o sobrenatural. Ele deu alguns passos. Talvez você começou a dar passos de fé. Você começou a dar passos na sua vida de êxito. De repente, você clamou a Jesus. Você estava olhando para Jesus. Você chamou Jesus para esse negócio. Você chamou Jesus para estar nesse projeto que você estava. E de repente tudo começou a desandar. Por que desandou? Porque olhou, tirou o foco de Jesus e olhou para si mesmo, e olhou para as conquistas, olhou para aquelas coisas que não era a vontade de Deus. E aí vem o quê? Afunda. Meu Deus, por que está dando tudo errado? Por que minha vida está assim? Por que a minha vida, no meu trabalho está assim, na minha saúde? Por que está assim, Senhor? Porque tirou o foco de Jesus. Quando o nosso foco está em Jesus, quando o nosso foco está em Jesus, sabe o que acontece? Os milagres acontecem constantemente na nossa vida. Mas quando a gente tira o foco dele, amados, acontece o que aconteceu com Pedro, afunda. Eu quero declarar e profetizar que você não vai afundar. Você vai viver andando sobre as águas do sobrenatural. Você vai andar no sobrenatural porque Deus quer que eu e você vivamos desse nível. Deus quer dignidade de vida. Que a unção que você recebeu hoje, você busque a unção para hoje dia e todo dia seja renovada essa unção na sua vida. Você não pode viver saudosista da unção da passada. Você tem que todos os dias buscar esse renovo no Senhor, porque aí a sua vida, a tempestade vai sair da sua vida, na sua vida espiritual, e você vai viver uma vida plena com Deus. A outra tempestade é na família. Nós sabemos que os ambientes onde nós convivemos são os ambientes onde a gente tem mais lutas e guerra, porque nós estamos tendo conflito.
Amados, a igreja não é o céu. A igreja é o lugar, é um hospital para as pessoas serem curadas. Vocês estão entendendo? Não é que a pessoa botou o pé na igreja, acabou, foi curado. Não, é um processo. Vai passando o tempo, vai sendo liberto, curado. Todo dia recebendo libertação. Até hoje eu estou recebendo libertação e cura na minha vida. E vou continuar. No dia que eu ficar perfeito, Jesus vai me levar. E aí? No dia que você ficar perfeito, Jesus vai te levar. Mas eu quero te dizer que é esse o nosso alvo. A perfeição está com Cristo. Então entenda que essas tempestades que acontecem é nos ambientes onde nós convivemos. São as divergências, são as situações. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Como fala, como se comporta, como age. Mas o que nós precisamos? Colocar Jesus como filtro na nossa vida. Como Jesus agiria, o que Jesus faria nesse momento, como Jesus se comportaria, como Jesus teria essa atitude. Então isso traz o quê? Acalma a tempestade. Acalma a tempestade no seu lar, na sua família. Nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. Todos os membros são importantes no corpo de Cristo. E nós precisamos entender que ninguém é igual, todo mundo é diferente. Mas o nosso grande desafio, sabe o que é? É amar todos com o mesmo amor, porque Jesus ama a todos com o mesmo amor. Todos são importantes, nós precisamos se importar com o nosso próximo, se importar com o nosso irmão, do mais simples ao mais relevante. E nós temos que entender que todos somos diante de Deus iguais. Nesse momento nós estamos vivendo mesmo. Existe diferença entre rico, pobre, gordo, magro, branco, preto? Não existe. Não existe, amados. Todos nós somos iguais diante de Deus. Deus está mostrando e permitindo isso para mostrar, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou soberano. E todos vocês precisam me buscar a sua face, a face de Jesus, a face de Deus. Por quê? Todo mundo, não existe dinheiro para poder solucionar o problema, só Deus. Diga, só Deus. Então Deus, Ele está na sua vida, Ele está na minha vida. E se você está aí nos ouvindo hoje, e você está precisando voltar para Jesus, abra seu coração. Volte para Ele hoje, agora. É a hora que Jesus, Ele quer você de volta, porque Deus quer fazer muitas coisas na sua vida. Deus, Ele quer restituir, Deus quer tirar essas tempestades que você está vivendo constante, para viver num mar de bonança, num mar calmo, numa vida tranquila, boa e sossegada. Posso ouvir um amém? Outra tempestade que a gente tem é no trabalho, irmãos. A gente trabalha, e no trabalho a gente convive com muitas pessoas de vários temperamentos. E essas pessoas de vários temperamentos, às vezes, se chocam uma com a outra. E aí gera uma tempestade. Uma tempestade no copo d'água, como às vezes diz. Às vezes uma besteirinha, uma coisinha tão pequena, gera uma tempestade tão grande. Então nós não vamos ser geradores de tempestade, nós vamos acalmar. Nós temos a unção, a palavra profética, a palavra, a assinatura de Deus na nossa boca. O nome de Jesus que é poderoso para acalmar toda a tempestade. Eu posso ouvir um amém aí, um aplauso ao Senhor, um glória a Deus bem alto. Amém? Então no trabalho, você precisa ser aquele que vai trazer a paz, que vai acalmar, que vai apaziguar. Você não vai ser aquele que vai colocar mais fogo, vai ser jogar mais água para poder as águas ficarem mais agitadas. Não, você vai acalmar o mar com a sua palavra de sabedoria. Às vezes até se calar é melhor, ficar calado é melhor. O calado se torna sábio do que a... Então seja um instrumento de Deus no seu trabalho, onde você estiver, porque Deus vai acalmar a tempestade. Essa tempestade que está aí, sabe o que é? São pessoas que não estão tendo fé, não estão acreditando. São pessoas que estão duvidando de Deus. Quem tem dúvida tem tempestade, mas quem tem fé tem bonança, a tempestade se acalma. Posso ouvir um amém? Pessoas passando tempestade na saúde física. Sabemos que a nossa saúde são várias, é espiritual, é emocional, é física. Mas tem pessoas que estão passando por tempestades nesse momento. E nós sabemos que nós só temos a Jesus para clamar. Nós só temos a Deus para clamar. Nós só temos o Espírito Santo que nos ajuda. Tem horas que a gente não sabe nem como orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que tem o poder de ministrar. É Ele que tem o poder de convencer o homem do pecado. Jesus tem o poder de curar. Então essa tempestade na saúde, ou sua, ou da sua família, abra a sua boca, porque Deus quer usar a sua vida, assim como usou a vida de Pedro.
Quando Pedro chega para Jesus e fala para Jesus, Senhor, se é tu mesmo, eu quero ir até o Senhor. Aí Jesus diz, vem. Sabe o que significa esse vem? Jesus está dizendo, venha para mim, para você, venha, eu quero te usar. Deus quer te usar, vem. Eu quero te usar para que você seja os mesmos milagres que eu fiz, as mesmas coisas que eu fiz, você também vai fazer. Deus quer usar a sua boca profética, a sua oração, sua intercessão, para tirar muitas vidas do leito de morte físico, do leito de morte espiritual. Amados, esse tem sido um tempo que muitas pessoas estão sendo acometidas de enfermidades físicas, mas enfermidades espirituais também, enfermidade na alma. O medo tem prejudicado as pessoas e é comprovado cientificamente, quando as pessoas elas estão com medo, a imunidade da pessoa baixa. O medo faz o problema ser como um imã para a pessoa. Mas quando a pessoa está bem, a pessoa está com fé, a pessoa está com convicção, o mal ele não chega perto da gente. Então nós temos que entender que eu e você, Jesus disse, vem, porque Ele quer que eu e você seja instrumento para salvar e acalmar a tempestade nessas pessoas. E a primeira tempestade que nós precisamos acalmar é em nós mesmos, sabia? Porque às vezes a gente quer acalmar a tempestade dos outros, mas nós precisamos ver se tem tempestade dentro da gente. Se a tempestade está dentro de mim, eu tenho que me avaliar, reavaliar, buscar em Deus, Senhor, me cura, me trata, me limpa, acalma essa tempestade dentro de mim e me usa para ser instrumento agora para acalmar a tempestade dos outros. Então assim Deus quer fazer com a sua vida, amado. Deus vai te usar muito, diga amém. Nessa tempestade você não está sozinho, diga amém, ô glória. Você não está sozinho, amado. Você não está sozinha, amada. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Você tem amigo, você tem um pastor, você tem uma pastora. Está entendendo? Você tem um líder que pode te ajudar. Você tem uma mãe, você tem um pai, você tem uma família para te ajudar. E você tem essa palavra que você está recebendo hoje para ser instrumento, para te fortalecer, para aumentar a sua fé e acreditar que assim como Deus usou a vida de Pedro para andar sobre o mar, Deus vai usar a sua vida para realizar milagres na vida de outras pessoas e na sua vida também. Posso ouvir um amém? Então você não está sozinho, eu não estou sozinho. Jesus não deixou. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós, ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos ministra. Nos momentos o Espírito Santo fica querendo que a gente busque a ele, o problema é que nós não buscamos a ele. O poder de Deus não está limitado para ser realizado na nossa vida. Não deixamos Deus nos usar e pensamos que estamos na tempestade sozinho. Eu quero dizer, você não está na tempestade sozinho. Você não está na tempestade sozinho, essa tempestade vai passar. Eu quero dizer, tempestade não é para sempre, não é igual ao deserto, irmão. Bom ânimo, filhos. Deus está te dizendo hoje, tenha bom ânimo, homem, tenha bom ânimo, mulher, tenha bom ânimo, filho, tenha bom ânimo, filha. Tenha bom ânimo, pai. Tenha bom ânimo, mãe. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. O Senhor está no barco. O Senhor está caminhando. O Senhor continua realizando um milagre. Nós não podemos ter medo e também ter dúvida. Medo e dúvida anula o milagre e a tempestade continua. Mas a fé, a coragem, a confiança. Eu quero profetizar sobre a sua vida esse milagre, que toda tempestade ela vai cair por terra. Toda tempestade na sua vida espiritual, toda tempestade na sua vida emocional, toda tempestade na sua vida familiar.